Olá, tudo bem com você? Eu ainda estou bastante debilitado devido à dengue. Tatuí está passando por um momento muito complicado, um surto com milhares de casos aqui, e eu acabei não escapando também. Graças a Deus meus filhos estão bem, 2 dos meus 3 filhos também acabaram contraindo a dengue, mas já estão recuperados, já estão curados, e eu ainda estou aí depois de vários dias. Começou no sábado, comecei a sentir os primeiros sintomas no sábado passado, muita dor de cabeça, dor pelo corpo, febre muito forte. Hoje estou ainda com um pouco de fraqueza, náuseas, enfim, é mais ou menos esperado aí pela evolução dessa doença. Mas eu não queria deixar passar em branco essa semana no que diz respeito à lição da Escola Sabatina. Eu fiz aqui meu canal durante todo o trimestre comentários a respeito dessa lição tão bonita, tão maravilhosa sobre o livro de Isaías, do profeta Isaías. E eu não queria deixar então passar essa semana em branco sem comentar o último tema aqui da lição, que é justamente a renovação do planeta Terra. Um tema tão bonito, um tema tão cheio de esperança. O livro de Isaías é uma espécie de miniatura da Bíblia, já vimos isso. Ele traz aqui textos messiânicos maravilhosos sobre Jesus. Ele apresenta a divindade de Cristo de modo muito claro. Ele apresenta, finalmente, a renovação do nosso planeta, apontando para o futuro, quando não mais existirão doenças, morte, dor, perdas. O trimestre acabou, estamos para começar um novo trimestre, a próxima lição já está aqui comigo. Não sei se você já fez planos aí para ter a sua também com você. Será sobre a aliança, a promessa, a aliança eterna de Deus. Um tema imperdível, também muito importante. E o mais legal é que o tema da lição dos jovens do próximo trimestre também será sobre aliança. Então os comentários que você lê, que você assiste aqui no meu canal também, eles valerão para as duas lições, porque os temas então serão correspondentes. Neste trimestre estivemos estudando aqui, os jovens, o livro de Romanos, ok? Uma lição muito boa também. Você já percebeu que a lição dos jovens, ela está diferente, ela traz aqui muitas novidades, os temas estão mais aprofundados. Quem estudou realmente percebeu e está bem animado. Eu tenho recebido, a Agatha e eu, que somos os editores da lição, temos recebido feedbacks muito positivos, e isso nos deixa felizes, porque o trabalho que nós temos feito com a lição tem resultado em coisas positivas, né? Então, faça planos aí de ter a lição para este trimestre que começa, sobre as alianças, tanto a de jovens quanto a de adultos, porque os temas estarão realmente muito bons. Bem, antes da oração, quero pedir mais uma vez que você se inscreva no canal, se ainda não o fez, acione o sininho para que você possa receber as notificações de novas postagens, e se gostar do vídeo, compartilhe, por favor. Lamentavelmente, neste vídeo não estarei em minhas melhores condições. Eu vou fazer aqui um resumo bem breve também, para não gastar muito tempo. E agradeço de antemão já as muitas pessoas que têm orado por minha família e por mim também, por minha recuperação. Se Deus quiser, em breve estarei plenamente recuperado e pronto aí para retomar todas as minhas atividades normalmente. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta lição sobre Isaías, que foi uma bênção, foi um grande alimento espiritual para nós ao longo deste trimestre. Ajuda-nos a fixar em nossa mente, em nosso coração, as verdades importantes que estudamos neste livro especial da Tua Palavra, o livro de Isaías, e que essas verdades possam nos motivar em nossa caminhada rumo à Canaã celestial, a terra renovada, conforme o tema que estudamos essa semana. Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, abençoa os amigos que estão acompanhando este vídeo e usa-me também agora ao recapitular brevemente essa lição. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos então ao texto, aos textos principais propostos pela lição dessa semana, para que nós estudássemos essa semana aí. Quero convidar você a tomar a sua Bíblia e acompanhar comigo, se você tiver a sua Bíblia aí por perto, ou então acessá-la em algum dispositivo, enfim. Vamos ao texto
Isaías 65, versos 17 a 25. Nós vamos ver aqui blocos assim bem claros no estudo da semana, que são os seguintes, né? Primeiramente, o que Deus queria fazer com Israel, caso esse povo fosse fiel ao voltar do cativeiro babilônico. Eles iriam a cativeiro porque haviam realmente sido infiéis, haviam se corrompido, se prostituído espiritualmente. Deus então retirou sua proteção e eles então foram levados cativos para a Babilônia. Mas Deus Deus não havia se esquecido de seu povo, nem abandonado seu povo. Ele queria que eles aprendessem a lição, a dura lição, e ao voltarem que fossem fiéis à verdade revelada, aos padrões de Deus e à missão que Deus projetou, elaborou, pensou para o seu povo. Então aqui nós vemos no capítulo 65, versos 17 a 25, aquilo que Deus havia planejado para Israel, caso fossem fiéis. E que essas bênçãos fossem um chamariz também para outras nações. Mas note que alguns relances aqui nesse texto não se limitam apenas ao Israel literal, antigo. Existem aqui alguns lampejos já do que Deus também planejou para o futuro Israel, que envolve todas as nações que se agregarem, aceitarem o plano de salvação de Deus. Eu vou ler aqui com vocês então, a partir do verso 17, o seguinte: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo exultação. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém, exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias, nem velho que não complete seus dias, porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Note que aqui nós já vemos então um detalhe que só pode ter relação com Israel literal, porque na eternidade não haverá morte, obviamente, né? Na eternidade não haverá doença, velhice. Então, o plano de Deus é que eles desfrutassem da vida até a velhice e pudessem viver de forma longeva e abençoada. Só que, claro, mesmo que vivêssemos 1 milhão de anos num mundo relativamente bom, ainda assim não seria o suficiente, porque eu imagino que Adão e Eva, mesmo lá com seus 900 e poucos anos, ao se aproximar da morte, não devem ter encarado isso com alegria, com tranquilidade, talvez, não sei. O fato é que, mesmo com tantos anos, séculos, as pessoas, elas se sentem, não se sentem felizes ao ver a vida findar. Claro que muitas vezes é um descanso neste mundo de pecado, sofrimento e miséria, né? Só que essa insatisfação com a morte mostra que nós não fomos criados para morrer. Nós somos criados para viver eternamente. É como Adão e Eva deveriam ter vivido se não tivessem pecado. E todas as pessoas, todos os seus filhos também vivessem para sempre. Então, ainda que nós vivêssemos 100 e tantos anos num mundo mais ou menos bom, ainda assim não seria o suficiente. Portanto, essa promessa aqui ela é parcial. Continua assim o verso 21. Eles construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não construirão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão ao máximo as obras de suas próprias mãos. Não farão o seu trabalho em vão, nem irão gerar filhos para calamidade, porque são a descendência dos benditos do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Antes mesmo que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Agora presta atenção no verso 25, se já não é um lampejo de uma nova existência, uma nova realidade. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nenhum dano, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, para que o leão possa comer plantas, assim como o cordeiro, e o lobo brincar também com o cordeiro, isso envolverá muito mais do que apenas uma bênção a uma terra que deveria ser
um chamariz às nações, isso envolverá uma mudança estrutural, uma mudança fisiológica, uma mudança de comportamento total. E isso só pode ser realmente uma referência a não apenas Jerusalém antiga, mas a Jerusalém, a Nova Jerusalém, e mais do que isso, né? A terra recriada, o paraíso restaurado. Então aqui nesse texto, como eu disse, nós temos alguns vislumbres do que Deus queria fazer com Israel antigo, caso fossem fiéis, e também daquilo que Deus fará, independentemente do que Israel deixou de fazer ou fez. Ele fará então para todas as nações que forem salvas pelo sangue de Cristo, aqueles que habitarem na terra renovada. No capítulo 66 nós encontramos também alguns detalhes interessantes, e eu vou destacar aqui 3, que são os seguintes. Primeiro, Israel foi a cativeiro de maneira merecida porque, entre outras coisas, estavam praticando rituais abomináveis diante de Deus. Era uma hipocrisia absurda. Enquanto queriam manter a aparência de religião, eles praticavam o pecado, eles deturparam o culto. E é claro, e muito óbvio, que ao lermos isso aqui na Bíblia, temos que pensar em nós também, em nosso tempo. Será que nosso culto também não poderia ser de alguma forma abominável? Será que nossas práticas religiosas de alguma forma não estariam também ofendendo a Deus? É algo para se pensar, é algo para se analisar. Será que é a minha vontade que determina a forma correta de culto, a forma correta de viver? O que importa é o que eu sinto, o que importa é o que eu penso? Ou é a vontade de Deus que tem que prevalecer? Ou são realmente os parâmetros e princípios bíblicos que devem reger a nossa forma de cultuar, de viver, enfim. O capítulo 66 também fala da missão que Deus estabeleceu para Israel. Que se voltassem do cativeiro, fossem fiéis a Ele teria 2 tipos de missão importantes para que eles pudessem cumprir diante do mundo. Já veremos isso. E termina também, como o 65, que eu acabei de ler, falando sobre a nova terra, as promessas da nova terra. Eu vou ler então aqui, primeiramente, o verso 3, triste, né, a situação deles aqui, e diz assim: quem mata um boi é como o que comete homicídio, quem sacrifica um cordeiro é como o que quebra o pescoço de um cão, quem traz uma oferta de cereais como o que oferece sangue de porco, quem queima incenso como o que bendiz um ídolo. Com estes escolheram seus próprios caminhos, e a sua alma tem prazer nas suas abominações. Veja que ponto eles chegaram, né? Escolheram seus próprios caminhos, passaram a ter prazer nessas coisas abomináveis, mas queriam manter uma aparência de religião, com rituais, com ofertas. É importante pensar nisso, né? Porque muitas vezes a gente pensa que basta, quem sabe, devolver o dízimo, guardar os mandamentos de Deus, frequentar o culto, e já está tudo certo. Mas como está o nosso coração diante de Deus? Quais são as nossas motivações para fazer essas coisas? Será que o motivo de estarmos nesse cativeiro de pecado que é o mundo hoje não tem que ver também com os pecados que têm sido tolerados, mesmo entre o professo povo de Deus? Precisamos aprender com as lições do passado. As histórias de Israel e as lições do passado, tanto as boas quanto as más, tanto as boas páginas quanto as más páginas, as páginas ruins da história, foram registradas para o nosso ensinamento, para a nossa lição, para que pudéssemos aprender imitando ou aprender por contraste. E aqui é um momento muito triste da história de Israel. Por isso Deus usou o seu profeta para adverti-los. E Deus também usa o profeta para nos advertir hoje também. Deus tem usado os seus profetas desde a antiguidade e vai usar até o fim. Deus tem usado Ellen White nestes tempos. Mas, curiosamente, as atitudes não mudam muito. Há pessoas que, em lugar de querer abandonar seus pecados, em lugar de querer abandonar suas abominações, suas práticas claramente pecaminosas, preferem silenciar o profeta, ou então tratá-lo com desprezo ou relativizar sua mensagem. Se o profeta está de acordo com a minha vontade, com as minhas vontades, com as minhas preferências, ok. Se não, eu não dou importância, eu passo a considerar apenas um conselho, algo assim, e conselho segue quem quer, na verdade, dizem as pessoas. Então, nada mudou, na verdade, né?
Os profetas no passado foram perseguidos, alguns foram martirizados, foram desprezados, seus livros foram queimados, tudo porque o povo queria manter sua prática pecaminosa, suas abominações. E hoje não é tão diferente. O profeta, a profetisa, continua sendo perseguido, continua sendo desprezado, continua sendo lançado ao fogo o seu livro ou deixado na estante, desprezado, ignorado, relativizado. Deus nos ajude a ouvir a voz do profeta que procura mudar nosso caminho perigoso. Deus nos ajude a entender que a voz profética existe para nos conduzir pelo caminho da verdade, a luz, a Bíblia, porque a nova terra está vindo, porque a eternidade está chegando e nós precisamos realmente sair logo desse exílio de pecado e cumprir nossa missão. E falando em missão, nós encontramos então aqui nos versos 18 e 19 essa missão maravilhosa que Deus havia planejado para o seu povo. Diz assim o texto: porque eu conheço as obras e os pensamentos deles, e venho para juntar todas as nações e línguas, elas virão e contemplarão a minha glória. Porém, entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pul, Lude, que atiram com o arco, a Tubal e a Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Será que aqui estava incluído o Brasil? Terras do mar remotas, né? De todas essas nações, eles trarão todos os irmãos de vocês como uma oferta ao Senhor. Virão sobre cavalos e carros, em liteiras e sobre mulas e camelos, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas e cereais em vasos puros à casa do Senhor. Também deles escolherei alguns para sacerdotes e para levitas. Olha que interessante, né? Esse detalhe aqui. Entre esses chamados pagãos, quem sabe, ou gentios, é dito aqui que Deus faria de alguns deles levitas, ou seja, isso mostra que Deus não faz acepção de pessoas. Isso mostra que nunca foi plano de Deus que a verdade maravilhosa contida na palavra fosse de uso exclusivo dos judeus. Na verdade, Deus quis usar os judeus antigos como um mostruário de sua graça, de seu poder, de suas bênçãos, para atrair pessoas, atrair nações a Ele. E queria que alguns desses resgatados, desse povo de Deus fiel, fosse também às nações, levando a mensagem de esperança e salvação. Portanto, nós vemos aqui os dois métodos evangelísticos, né? O de fora para dentro e de dentro para fora, né? Que as pessoas vissem em Israel algo de que elas também quisessem ter na vida delas, bênçãos em todos os sentidos, mas que também esse povo fosse alcançar aqueles que estavam longe, distantes, né, como missionários. Hoje não é diferente, né? Se nós pensarmos bem, Deus também quer que sua igreja seja um mostruário de amor, de paz, de bondade. Ele quer que as pessoas vejam em nós seres humanos bondosos, acolhedores. Ele quer abençoar sua igreja com saúde, com prosperidade, com bênçãos de vários tipos, para que as pessoas possam se perguntar por que aquela família é tão feliz, por que aquelas pessoas são tão saudáveis, por que aquelas pessoas são especiais e diferentes, o que há de diferente nelas? E nós possamos então responder: nós temos um tesouro maravilhoso, não porque nós sejamos diferentes ou especiais, mas esse tesouro é que nos faz diferentes e especiais. Esse tesouro é Jesus. Então que as pessoas sejam atraídas para o Evangelho por meio de nossas igrejas, de nossas famílias, de nós mesmos. E o evangelismo, obviamente, do ide. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos que ir também às pessoas, temos que alcançar nossos vizinhos, nossos amigos, nossos colegas. Se não for possível nesse momento de maneira presencial ainda, mas quem sabe virtualmente. Eu recentemente postei em meu canal aqui, eu vou deixar o link na descrição, um vídeo com o título Isso Mudou Nossa Vida.
É um estímulo para que você se envolva na missão de pregar o Evangelho. Como dar estudos bíblicos online? Esse vídeo trata disso, traz dicas muito importantes. Por que não usar agora a internet que está à nossa disposição gratuitamente? Não sei por quanto tempo ainda estará, mas ainda está, essa janela está aberta. Deus abriu uma janela, escancarou uma janela para nós. Vamos aproveitar essa oportunidade? Vamos falar da verdade que liberta? Vamos falar da volta de Jesus? É o que Deus espera de nós também, como esperava dos antigos judeus. E finalmente, o capítulo termina então, aqui novamente, falando sobre a promessa futura. Eu quero ler para você aqui os versos 22 e 23. Porque assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim também estão diante de mim a posteridade e o nome de vocês. De uma festa de lua nova a outra, e de um sábado a outro, toda a humanidade virá adorar diante de mim, diz o Senhor. Veja que aqui estão previstas 2 reuniões na nova terra, portanto já na eternidade. Uma delas é, obviamente, a reunião semanal do sábado. Para quem achava que o sábado teria prazo de validade, tem que reconsiderar essa ideia, porque na verdade o sábado foi dado lá na criação, antes de haver judeus, antes de haver qualquer outro povo na terra, só havia Adão e Eva. Então em Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3, nós vemos ali Deus pausando a sua obra criativa e abençoando, descansando e santificando o 7º dia, não o 5º, não o 6º, não o 2º, não o 1º, o 7º dia. E esse mandamento ele vem lá do Éden, atravessa toda a história. Os patriarcas guardaram o sábado antes de haver nação judaica. Os judeus guardaram o sábado porque era o povo de Deus, e o povo de Deus é fiel aos seus mandamentos. Os profetas guardaram o sábado. Jesus guardou o sábado, os apóstolos guardaram o sábado, mesmo após a morte de Jesus. Maria, mãe de Jesus, e as outras mulheres fiéis guardavam o sábado. Apocalipse diz que o povo de Deus, nos últimos dias, estará guardando os mandamentos de Deus, e entre os quais está o sábado. E Isaías nos diz que na eternidade o sábado continuará sendo o dia de cultuar a Deus de modo muito especial. Porque o sábado é o memorial da criação, o dia que aponta para o Deus Criador. Muito bem. E haverá outra reunião aqui que tem que ver com o ciclo lunar. Estudiosos e teólogos entendem que essa reunião aqui de lua nova outra, ou seja, de mês em mês, tem a relação com a reunião para comer do fruto da árvore da vida, que no Apocalipse é dito que dá seu fruto de mês em mês. Então possivelmente seja essa reunião aí para comermos do fruto da árvore da vida, símbolo da vida eterna e da nossa dependência eterna de Deus. E finalmente, encerrando então o livro de Isaías e o capítulo 66, há uma nota grave aqui, uma advertência séria, porque quando Deus fala grosso, é para que nós acordemos de nossa situação. Eles sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim, porque o seu verme não morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a humanidade. Veja que Isaías não doura a pílula, não fica amenizando uma situação que é muito grave, muito séria. A situação de que nós temos diante de nós a vida eterna ou a morte eterna. Não há meio termo, não há meio caminho, não há em cima do muro. Ou nós aceitamos o plano de Deus de salvação e vamos morar para sempre nesse lar eterno maravilhoso, em que o leão e o cordeirinho e o lobo e todos os animais estarão em paz, juntamente com a humanidade. Os remidos viverão para sempre, eternamente ali, com Deus. Ou então, infelizmente, porque não haverá provisão para aqueles que não aceitarem esse plano, a morte, a segunda morte, né, como a Bíblia fala lá em Apocalipse capítulo 20, a destruição final será a consequência. Mas ali não fala que o bicho não morre, que o fogo não se apaga? Bom, aí é preciso um estudo mais detalhado. Eu vou deixar aqui na descrição também um vídeo para que você entenda um pouco melhor essa questão do inferno, esse dogma, essa ideia, né, que distorce, na verdade, o conceito bíblico de lago de fogo e punição final. A verdade é que a Bíblia é muito clara em dizer, por exemplo, em Malaquias, que os ímpios serão feitos cinzas debaixo dos pés dos salvos. Judas, verso 7, fala do fogo eterno que queimou, né, ali Sodoma e Gomorra, mas
Como assim fogo eterno se hoje onde ficavam essas cidades só há um deserto, não há mais fogo queimando? Portanto, a Bíblia é muito clara em dizer que o eterno não é a duração, mas sim a consequência desse fogo destruidor final. Aqueles que queimarem ali não voltarão nunca mais. É eterno porque não há mais retorno. As consequências são realmente eternas. Apocalipse 21 deixa claro que não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, nem nada disso, porque essas primeiras coisas passaram. Se não haverá mais dor nem clamor, não poderá haver um inferno queimando para sempre, porque senão ali haveria dor, clamor e todas essas coisas. Então, a proposta de Deus é vida eterna ou morte eterna. Qual vai ser a nossa escolha? Que Deus nos ajude a abandonar as abominações que possam estar sendo cometidas no meio do seu povo. Que não sejamos nós os promotores dessas abominações. Que Deus nos ajude a nos envolver na missão de levar avante essa mensagem salvadora, para que um dia, em breve, possamos estar para sempre com o nosso Criador, com nossos queridos, no lar eterno, para nunca mais nos separar daqueles a quem amamos. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por essas promessas que encontramos em Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a ser fiéis, a viver à luz da verdade que nós conhecemos e dá-nos forças para cumprir a missão que temos até a volta de Jesus. Porque é em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Um grande abraço, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família e que permaneçamos fiéis até o grande cumprimento das profecias da Bíblia.